Boa noite. Nós estamos fazendo hoje nossa terceira aula, nosso terceiro encontro, e vamos dar continuidade ao conteúdo falando da história natural da doença, né? Como é que acontece a doença desde a sua implantação ou antes dela mesmo, até a cura, até o óbito, até a convalescença da doença. Então, entendendo como é que acontece o curso natural da doença se ela não fosse interceptada por ações de saúde, né, ou por medicamento, por tratamento. Então, a doença acontecendo de forma natural, história natural da doença. Vamos falar também dos níveis de atenção, então, para poder interceptar, para poder interferir nesse curso natural da doença, né, para não deixar ela se estabelecer ou não deixar ela acontecer. Né? E como estava previsto no nossos conteúdos, falar um pouco dos dados de morbidade, que é dados de doença, e dados de mortalidade da nossa comunidade. Então vamos lá. Hoje também tem um exercício, né? Logo nós vamos ver durante a exposição aqui da aula, vocês já vão ver dos exercícios. E lá no portal também tem o terceiro exercício que vocês vão fazer, né, a partir dessa explanação, né, desse conteúdo. Vamos continuar aqui. Deixa eu colocar então para vocês o slide. O que é o conceito de história natural da doença? Como eu falei para vocês, é uma descrição de como acontece a doença, da progressão, né, ininterrupta de uma doença em um indivíduo desde o momento da exposição aos agentes causais até a recuperação ou a morte, quando não há intervenção medicamentosa. Então, a história natural de uma doença é se ela acontecesse e ninguém fizesse nada até a cura ou até o óbito, né? Ou de repente o paciente ficar sequelado. Então, nós vamos falar da história natural para ver em que fases nós podemos interferir. E nessa interferência nós chamamos de fases, né, de prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária, níveis de atenção à saúde, são níveis que eu posso interferir. E aí entra todo o nosso processo de cuidar, né, que é aonde eu posso interferir. De repente eu vou trabalhar mais, vocês vão se formar e vão trabalhar mais na área da prevenção primária, ou vão trabalhar mais na área de prevenção secundária, ou ainda lá na terciária, recuperando os pacientes que infelizmente não pôde ser interferido, interceptado a doença. Então aqui mostra os padrões de progressão das doenças. Algumas doenças podem ser agudas, elas vêm, fazem os sinais e sintomas e já saram, né? Já acontece a cura. Então esses são as doenças agudas. As doenças subclínicas são essas que elas acontecem e a pessoa nem percebe porque não chega no limiar clínico da doença para aparecer sinais e sintomas. Então elas são tão levinhos, sinais e sintomas, que a pessoa teve, acabou, sarou e não se percebeu que ela teve, porque os sinais clínicos não eram tão agudos, tão sérios, que aparecesse lá nesse nível, né, que é aqui que começa a aparecer os sinais clínicos. E a A é uma doença aguda, então, que ela vem e vai até o óbito sem chance da pessoa se fazer alguma coisa, né? Aparecem os sinais, mas ela continua evoluindo e vai até o óbito. O D, então, tem alguma chance, mas a pessoa
tem um período maior de cronicidade da doença, mas ainda assim leva a óbito. E as doenças crônicas, que elas aparecem devagar, mas elas têm altos e baixos, né, melhoras e pioras, e são consideradas doenças crônicas, que levam até a invalidez, né, e são consideradas doenças crônicas. Aí entra as doenças cardíacas, a diabetes, né, a hipertensão, que depois leva à doença cardíaca, então várias doenças não transmissíveis que se tornam crônicas, né? Dentro das doenças transmissíveis, a diabetes, a hipertensão, a tuberculose e a hanseníase também podem considerar que elas entram nessas aqui, porque elas chegam num patamar de cronicidade. Então vamos passando, que tem bastante coisa para a gente ver. Então, voltando lá, aqui era os padrões. A evolução aguda, que eu mostrei para vocês, que é rápida e leva a óbito. A evolução aguda, que fica clinicamente evidente, mas que tem recuperação, né, na maioria dos casos. Aquela letra C, que era a evolução sem alcançar o limiar clínico, que é a assintomática, né? Hoje nós estamos falando muito dos doentes assintomáticos no Covid-19, que muitas pessoas fazem esse tipo de evolução clínica, que os sinais e sintomas são mínimos e a pessoa nem percebe que está transmitindo a doença, mas ela não alcançou o limiar clínico, né? Ela não desenvolveu sinais e sintomas que fossem aparentes. E a evolução crônica, que se exterioriza e progride para o êxito letal, né, o óbito, após longo período. E o último lá que a gente viu, a evolução crônica, com períodos assintomáticos, dá uma melhorada, volta, exacerba, né? As exacerbações clínicas, quer dizer, volta de novo os sintomas, aparece mais sério, e ela convive com essa doença ao longo da vida. E esse modelo, esse gráfico, esse desenho, esse modelo de atenção, que foi desenhado por dois pesquisadores, né, da saúde pública, Livell e Clark, em 1965. Então, se a gente vê aqui, tem mais ou menos a minha idade aqui, esses pesquisadores montaram, quem tem a idade é o modelo, né? Os pesquisadores são bem mais velhos, porque eles propuseram em 1965 um modelo de história natural da doença. E eles colocaram que isso acontece em 3 níveis de prevenção: a prevenção primária, secundária e terciária. Então nós vamos ver, dá para trabalhar assim muitas horas sobre esse modelo de prevenção, porque são os níveis de atuação, então, que os profissionais de saúde têm que tomar alguma atitude para não chegar lá no óbito, né? Então, todas as doenças, mas aí a gente pode pensar que só as doenças transmissíveis podiam ser encaixados nesse modelo. Não, todas as situações, os agravos, um acidente de trânsito pode ser pensado dentro desse modelo de atenção. Nesses níveis de atenção, depois eu vou explicar por quê, que todos os tipos de agravos, todos os tipos de doenças pode encaixar, pode ser exemplificado dentro dessa desenho, né, de história natural da doença. Então, os dois pesquisadores, o Livell e Clark, eles eram sanitaristas que pensaram que a doença então tem os seus níveis e que os profissionais da saúde podem agir evitando, né, prevenindo o avanço dessa doença. Então ele pensou lá na prevenção primária, que está aqui embaixo, 2 níveis de prevenção: a promoção da saúde e a proteção específica. Também pensou que nesse nível aqui que há a interação dos fatores, né, do hospedeiro, né, o ser humano, com um agente
que poderia ser uma bactéria, um vírus, né? Ou ainda um acidente, o agente podia ser o fator genético que eu tenho para desenvolver tal doença, e o meio ambiente, então, que eu vivo. Então, eu tenho que pensar que no fator multicausal das doenças, ela não acontece sozinha, só ela tem uma rede que faz acontecer ou evitar a doença. Então, a interação desses fatores é que faz acontecer a doença. O hospedeiro, o agente causal e o meio ambiente, que é tudo o que eu vivo. Então, no meu meio, né, na minha moradia, na minha residência, no meu emprego, o fator de quanto eu recebi de educação ou não para saber me prevenir da doença ou não. Então, começando pela promoção da saúde, o que vem antes de tudo, porque é o que eu faço para não adoecer. Como é que eu cuido da minha higiene, como é que os meus hábitos alimentares, a questão da ingestão do sal, se eu tenho na minha genética, né, pai, mãe, tios que tem hipertensão, por exemplo, eu sei que eu tenho que me cuidar, que mais cedo ou mais tarde eu posso desenvolver hipertensão. Se eu tenho na minha genética genes da diabetes, eu também sei que eu tenho que me cuidar. Não é o açúcar que causa, não, é o excesso de açúcar para alguém que já tem a propensão, a probabilidade de desenvolver a diabetes, que vai causar diabetes. Não é porque você está comendo muito açúcar você vai ficar diabético, não, os fatores que me levam meu pâncreas a produzir pouca insulina, porque eu tenho essa genética, né, da minha família. Então, a promoção da saúde visa essas questões. Lá nos hábitos alimentares, eu posso pensar na questão de manter o peso corporal, de ingerir pouco sal, a questão do tabagismo, a questão do estresse, a ingestão de gorduras. Então, o que eu estou fazendo para minimizar, para diminuir ou para retardar os efeitos do que eu já tenho de genética, né, para desenvolver doenças crônicas. Então, isso tudo é ao primeiro momento a promoção da saúde, né? O que o indivíduo faz, né? Como ele está capacitado para cuidar da sua saúde. Isso é promoção da saúde. É o próprio indivíduo fazer ações que vão diminuir a possibilidade de doença dele. E a proteção específica, então, entra a questão de água fluoretada, por exemplo, né, que nós recebemos água com flúor já. Antes a gente tinha que ir nas escolas fazer fluoretação e aplicar flúor, né, para as crianças e numa devida faixa etária, porque para prevenir cáries. Hoje já está dentro da água que a gente recebe na casa da gente, né? A questão da cloração da água, que foi também um ganho na proteção específica, na diminuição das diarreias, das doenças que é transmitida pela água, porque a água tratada trouxe esse benefício então para a população e está dentro da proteção específica, está protegendo, né, os cidadãos. As recomendações de higiene, então hoje está se trabalhando muito a questão da higiene das mãos. Então é uma questão de orientar a população e a população aderir a esse hábito para evitar então a questão do coronavírus, né, do contágio do Covid-19, pela questão da higiene, né?
né? O uso de máscara, desinfetar os alimentos que eu pego no mercado, todo esse cuidado, né, do calçado quando eu chego em casa, que eu saí lá para fora, que eu fui no mercado, que eu estou em áreas, né, de possível contato, então eu chegar em casa e ter esses cuidados para não trazer para as pessoas que ficaram em casa. Então isso tudo é prevenção específica. O controle dos vetores, né, de vetores. Nós só estamos falando tanto, né, nessa questão do Covid e se esquece que a dengue está chegando muito perto de nós. Enquanto ano passado nós registramos o mínimo de casos de dengue que era do próprio estado, esse ano a gente já está em quase 3.000 casos em Santa Catarina. Ah, mas está lá em Joinville. Mas já chega, pessoal. Isso é assim questão de tempo. Talvez esse ano ainda não, mas o ano que vem nós vamos ter casos nossos de dengue. Então, se nós não cuidarmos, né, dessa questão, né, do controle dos vetores, que são os mosquitos, que são os ratos, nós vamos ter doenças que a gente não tinha ainda, né, por essa questão. Deixa eu ver se eu lembrei, esqueci. Uma questão importante na proteção específica para evitar as doenças. Então, aqui entra na prevenção primária, dentro da proteção específica, as vacinas. Por que é específica? Porque cada vacina protege para aquela doença específica, né? Não vai proteger outras situações. Então, a vacina, então, a imunização entra na proteção específica. Só um pouquinho aqui, pessoal. Organizando o meu ambiente aqui. Opa! E continuando aqui, pessoal, o período pré-patogênico. Então, tudo isso que nós estamos falando antes da doença. E no período patogênico, pré-doença, né? Patogênico é de doença. E agora nós vamos começar a falar um pouquinho no período patogênico ou clínico, né? Quando está aparecendo sinais e sintomas, a doença está se manifestando e talvez ainda a pessoa não está percebendo. Então, tem um momento que o pessoal da saúde pode agir e interferir no curso, né, da doença, quando aparecem as alterações precoces. E aí vai se fazer diagnóstico e tratamento precoce. Quando que é isso? Quando o indivíduo vai fazer exames de rotina, de próstata, exames de rotina por câncer de colo de útero, para câncer de mama, enfim, todos os exames de diagnóstico, exames de rotina que ele pode fazer, exames periódicos, são considerados prevenção secundária. A doença já estava lá, mas ele descobriu o diabetes, e descobriu numa forma tão precoce ainda que ele não tem nenhum dano, nenhuma complicação. Então ele está fazendo prevenção secundária no primeiro momento, achando a doença e começando a tratar, né, que vai estar numa segunda fase limitando o dano, né, que a gente sabe que a diabetes, a hipertensão, se ela é tratada, se ela é controlada, ela não vai causar dano, né, AVC, não vai causar as sequelas neurológicas que a diabetes pode causar, né, no olho, né, a questão da visão, da diminuição da visão, até a cegueira, a questão neurológica, né, que a diabetes pode causar. Então, desses primeiros sintomas. Então, aqui nós estamos falando prevenção secundária, sempre estar fazendo diagnóstico e tratamento, né, precoce. Na prevenção secundária entra muito então o rastreio, né, dos cânceres, de todos eles, de câncer de colo de útero, de mama, de próstata, e a questão de fazer o rastreio também de diabetes e hipertensão. Então essas ações que são feitas no calçadão, que são feitas em larga escala para estar aferindo a pressão, para estar fazendo a glicemia capilar, né, no dedinho, para
diagnosticar caso novo de diabetes e hipertensão, eu estou fazendo prevenção secundária. E quem que faz isso? Nós, os profissionais, principalmente os profissionais de enfermagem. Então, por isso nós estamos falando desses momentos da história natural da doença, porque é aí que nós vamos trabalhar. Então, depende do setor que você vai trabalhar, você vai fazer mais atenção primária, prevenção secundária ou prevenção terciária. E quando que está a prevenção terciária? Está lá no hospital, está tratando do indivíduo doente. Aquele que não conseguiu... esse computador entrando umas coisinhas aqui. Que não conseguiu... perceber a doença antes ou estacionar ou retardar o seu efeito, não conseguiu impedir, mas ela precisou ser internada, precisou ser reabilitada. Então, numa situação de doença avançada, doença aguda, então ela vai internar, vai fazer a reabilitação, seja com medicamento, com fisioterapia, com terapia ocupacional, e ela vai chegar à convalescença. E aí não está previsto aqui no nosso quadro, mas ainda algumas situações que não foi possível evitar e o nosso paciente chega a óbito. Então, a prevenção terciária tenta reabilitar, tenta curar o paciente, né, que não foi conseguido impedir nas outras fases, né, primária ou secundária. Então, lá nós voltamos lá na nossa reflexão do primeiro dia, que a gente pensou como os trabalhadores de saúde interferem no processo de saúde, doença das pessoas. Então tá aí nesse quadro a reflexão, o que nós podemos fazer. E toda a nossa vida profissional, eu acho que está nesse quadro, né? Que nós vamos trabalhar ou prevenindo, né? Ou cuidando do indivíduo, ou descobrindo que ele é doente, né, e ajudando ele a chegar a um diagnóstico. Então, quem faz diagnóstico é o médico? Sim, mas e a enfermagem faz o quê? Ela encaminha, ela afere a pressão, ela faz glicemia capilar, ela vai estar encaminhando a pessoa e colocando a pessoa para cuidar da sua saúde, né? Então ela vai estar interferindo. E na fase terciária ela vai estar recuperando esse paciente. Então eu quero que vocês, pensando, não olhando no quadro, mas pensando com as palavras de vocês e pensando em como vocês imaginam que vão trabalhar no futuro, né, essas questões e o que vocês vão fazer. E até podem colocar nessa resposta em que área vocês gostariam mais de trabalhar, né? De repente, na saúde pública. A saúde pública também faz todas as áreas, né? Todas as fases, né, da prevenção, primária, secundária e terciária, né? Porque a questão da recuperação do paciente, quando ele sai do hospital ainda, as unidades básicas de saúde têm que cuidar desse paciente que sofreu AVC, que está se recuperando, a fisioterapia. Então, várias coisas que ainda sobram para a unidade de saúde depois que passou pelo hospital. Mas é interessante vocês pensarem em cada fase e de repente imaginarem em que fase que eu gostaria de trabalhar, que eu me encaixo, que eu me identifico. E aqui só resumindo com as fases, né? Então os níveis de prevenção primário vai evitar a doença, seja com a promoção da saúde ou com a prevenção. Né? Prevenção das doenças ou prevenção em saúde. Nunca digam prevenção da saúde. A saúde tá louco de boa, né? Não preciso prevenir ela. Mas prevenção em saúde existe. O nível de prevenção secundária, então, evita o doente, porque eu vou descobrir numa fase tão precoce que eu vou tratá-lo e ele pode se recuperar, né, e trabalhar normalmente. Ele sabe que ele tem aquele componente, mas vai controlar, falando de diabetes, de hipertensão, doença crônica, mas eu evito que ele seja um doente. Ele é uma pessoa que possui diabetes, mas
controla bem a sua glicose, vida normal. E no nível de prevenção terciária, então, nós evitamos as complicações da doença, né? Nós recuperamos esse paciente e evitamos que ele fique sequelado, né? Então, aqui, esse quadrinho, ele dá bem resumidinho como é que é os níveis de prevenção e como é que a gente atua, o que a gente evita. Então aqui, pessoal, eu disse para vocês que eu ia falar de a história natural dos acidentes de trânsito. Como é que o do acidente de trânsito ele pode ser enquadrado naquele quadro que a gente viu? Acidente, então, acontece sem a gente querer, não é uma doença, e às vezes a gente é envolvido em acidentes que os outros provocaram, né? Só para localizar quem que é o agente, o carro, né? Não é uma bactéria, mas o carro. O ambiente, as ruas, as rodovias, né? O susceptível é o indivíduo motorista, os caminhoneiros, né? As pessoas que estão dentro do carro. Mas tem algumas coisas que faz ele ficar mais susceptível. A idade, né? Um motorista com pouca experiência. A questão do sexo, personalidade de um motorista que dirige mais agressivamente ou não, corre mais ou não, a questão do sono, álcool, drogas, o uso de drogas, né? Então faz esse indivíduo mais susceptível ou não, que vão produzir estímulo à doença, né? Isso no período lá anterior à doença. Não existiu o acidente, né? Mas essas situações de ruas mal sinalizadas, rodovias com buraco, várias situações que no ambiente favorecem aos acidentes. Então nós temos daí o período precoce que poderia ser atuado, o horizonte clínico, né? A doença aconteceu, o acidente, então aqui, e a doença avançada, e esse indivíduo vai, dependendo dos ferimentos, né, da gravidade do acidente, ele vai chegar à convalescença, né, vai sarar, ou pode ir a óbito, ainda pode ficar inválido ou se recuperar, né? Então, para mostrar para vocês que todas as situações de saúde e doença podem ser encaixadas nesse quadro que a gente falou ali no slide passado. E aqui uma das doenças crônicas, né, a prevenção, para a gente pensar o que pode ser feito para o indivíduo não chegar lá no desfecho final, que é o acidente vascular cerebral, né, o derrame, o AVC. Então, tem causas que a gente não controla, que é os componentes genéticos, mas tem aquelas situações que eu posso tratar lá na promoção à saúde. Se eu sei que eu tenho fator genético, então eu já posso diminuir meu consumo de sal, de calorias, né, de gorduras, eu posso controlar meu peso, eu posso praticar algum tipo de exercício físico e diminuir as situações, né, que eu vivo de estresse, né? De alguma maneira a gente tem que gerenciar, né, nosso cotidiano, nosso dia a dia, para que isso não seja motivo de aumentar a minha pressão arterial, né? E tem ainda um outro fator que não se consegue controlar, mas que dificulta o diagnóstico, que é a classe social, né, mais baixa. Pelo quê? Pela questão da educação, né, até por não ter informações suficientes para ir aferir a pressão, então ela não tem diagnóstico, ou tem diagnóstico e não tem tratamento pela questão de não ter acesso ao medicamento para comprar, ou não tem no posto de saúde. E a questão de não aderir ao tratamento, porque a gente sempre tem que trabalhar, e isso é missão de cada profissional de saúde, de orientar. Quem tem pressão alta, quem tem diabetes,
crônico, é para sempre, tem que sempre tomar medicação, porque o organismo precisa dessa medicação para controle dela. Se eu tomei a medicação um mês, eu controlei, vou parar a medicação, a pressão volta a subir, porque falta aquele remédio, aquele fator para dizer para o organismo manter a pressão, manter a diabetes organizada, né, controlada. Então, a não adesão ao tratamento é um dos fatores, e isso acontece na classe social mais baixa, né, que tem um poder aquisitivo maior. Depende de cada paciente de acreditar que precisa aderir ao tratamento, né? Então, todos esses fatores iam diminuir ou postergar, né, ou retardar que a hipertensão arterial se instalasse no seu organismo, e controlando essa hipertensão ele nunca chegaria a um problema de acidente vascular cerebral, né? Porque ele não vai deixar essa pressão subir tanto que vai fazer um acidente vascular, então encefálico, hemorrágico, por exemplo, né? Por causa da pressão alta. Até aí tudo bem, pessoal? Estamos entendendo os fatores e aonde nós atuamos, então nós podemos atuar em todas essas áreas. Nós podemos estar aqui ajudando, diminuindo os casos, mas eu posso estar diagnosticando, né, como profissional de saúde, ou trabalhando lá no hospital, ajudando a recuperar esses pacientes, né, que sofreram a sequela, então, da sua doença crônica. Aqui é só para trazer para vocês que no mundo inteiro acontecem as conferências internacional de saúde. Em 1986 aconteceu no Canadá, então, a Conferência Internacional de Saúde, e lá eles pensaram muito que eles tinham que avançar não só no tratamento curativo, né, curar os doentes, esperar que as pessoas fiquem doentes, e fazer saúde era tratar os doentes, as pessoas adoecidas. Então, nessa conferência eles trataram que as nações, os países, os estados, os municípios tinham que trabalhar a promoção da saúde, que isso também era fazer saúde, fazer saúde não era só atender o doente. E nessa promoção, nessa conferência, então, eles definiram o processo de capacitação, definiram a promoção de saúde como um processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida, quer dizer, ensinar a pessoa a cuidar de si mesmo, né? Capacitar a comunidade, capacitar as pessoas para elas cuidar e trazer melhor qualidade de vida, né? Então, incluindo maior participação no controle desse processo. Quer dizer, não é o Estado, o postinho de saúde, a enfermeira, o técnico de enfermagem que tem que fazer o indivíduo se cuidar. Eu vou lá cuidar de você. Ele tem que aprender a se cuidar, ele tem que ser capacitado a se cuidar. E quando ele não conseguir mais cuidar porque tem uma doença instalada, aí sim a equipe de saúde vai atuar e vai interferir nesse processo, então, de saúde e doença. Eu já falei dessas ações, mas que são ações muito importantes que aconteceram na saúde pública destinadas a evitar o início biológico de uma dada doença, né, que é a promoção e a prevenção da saúde, que foi a cloração da água e o abastecimento público lá em 1905, né, que evitou, houve muitas epidemias, né, de cólera, de doenças causadas pela água, né, não tratada. Então, a partir daí começou a ter menos óbitos em função do abastecimento de água tratada. A pasteurização do leite, então foi esse pesquisador, o Louis Pasteur, 1864, que descobriu que se fervesse o leite, né, a pasteurização é um processo que aquece e resfria, né, rapidamente. Então esse processo de pasteurização ajudou a eliminar muitas bactérias do leite também que traziam doenças para as pessoas.
O controle de vetores, então entra aí imunização, né? Nós já falamos dos controles de mosquito, de ratos, a questão da vacinação, então, moradia adequada, boa nutrição, recreação e lazer, educação e saúde da população, higiene pessoal. Então são ações que vão diminuir a doença, vai estar lá naquela prevenção primária, né, e de promoção e prevenção em saúde. E aí a prevenção secundária, eu já falei para vocês, aqui está só exemplificando, por exemplo, o exame Papa Nicolau, que é o exame para detecção do câncer de colo uterino. A prevenção terciária, já falamos também, mas só para frisar aqui o conceito, né, que é a prevenção de incapacidade, processo de reeducação e readaptação de pessoas após acidentes, né, ou sequelas de doença. Nessa pirâmide mostra onde é que está as esferas de atendimento, né, nos níveis de atenção na saúde. Então, a base da pirâmide, olha aqui a quantia de ações e o peso que tem a questão domiciliar. Então, a maioria do início das doenças está aqui, né, e é uma base grande que lá no domicílio tem a questão da higiene, da alimentação, do exercício físico, que ninguém pode fazer pelo cidadão, né? Somos nós mesmos, é a população que tem que tomar para si essas ações, né? Ninguém vai fazer por nós. E no nível primário ainda tem ações que podem ser feitas no nível primário de assistência à saúde, nível de distrito, né, o bairro, então os centros de saúde que vão fazer as vacinações. Daí o nível secundário também pode ser feito alguma coisa nos postos de saúde, né, nos hospitais e distritos, né, da região, e o terciário, então, nos hospitais especializados, né, aqueles que fazem tratamento de câncer, reabilitação do indivíduo, né, mas está na pontinha da pirâmide, é uma quantidade muito menor. Então, nós temos que trabalhar muito aqui, lá no domicílio do sujeito, lá no nosso domicílio, é lá que começam as coisas, né, começa o processo. E ainda, aqui eu queria mostrar para vocês a questão do como a imunização, de como a vacinação podem atuar, podem diminuir uma situação de doença, né? Uma situação que era de epidemia, que era difteria, né? Uma doença que dá... a bactéria se aloja na garganta e ela faz grandes placas, né, que era chamada de Krupp antigamente, e ela causava muitos óbitos em crianças. E quando foi descoberto e implantada a vacina lá em 1924, 25 mais ou menos, começou a diminuir os casos. Teve ainda grandes surtos, grandes epidemias, mas foi diminuindo até os dias de hoje, né, a partir de 1980, depois do aumento da cobertura vacinal e se conseguir vacinar todas as crianças, ela não tem mais aparecido. Então a gente, se tem um caso ou outro de difteria, no adulto, que não tomou a vacina nunca. Mas ainda, se a gente tomar a vacina antitetânica, hoje a antitetânica ela não vem sozinha, a vacina do tétano. Ela é dupla adulto, quer dizer, duas vacinas, difteria e tétano. Então, aquele adulto que não tomou quando criança, mas ele tomar uma vacina porque ele está com medo do tétano ou fazer a prevenção para o tétano, ele está tomando a vacina da difteria junto, né? O que é muito bom. Então, nós não temos apresentado casos de difteria nem adulto nos últimos anos. E esse quadro aqui ele é muito explicativo para mostrar como é que era
as doenças e o nosso perfil de doença desde 1930, o ano que tem por último é 2005, mas ele continua nesse patamar. Pode ter aumentado em algumas doenças, mas diminuído em outras. Então, para mostrar como é que era lá em 1930 e como é que nós estamos hoje. Então, o perfil de mortalidade, lá em 1930, morria-se muito de doenças infecciosas, esses vermelhos aqui. Era febre amarela, era meningite, era a varíola, né? Não tinha sido erradicada a varíola, morria muitas pessoas em um óbito por varíola, por diarreia, por doenças mais bizarras que hoje são protegidas por vacina. Lá não tinha vacina, tétano, então todas essas doenças levavam a óbitos os indivíduos porque as vacinas eram muito raras. Aqui em 1930 estava começando a implantar difteria, tétano ainda, já tinha, mas nós não tínhamos assim o acesso à vacina ainda fácil. A febre amarela já tinha começado a vacinar, tanto que foi aí que aconteceu a revolta da vacina, aquele movimento que as pessoas tinham medo da vacina e se atracaram com os membros do governo porque queriam vacinar na marra. Então, mas houve muito óbito e a maioria dos óbitos eram por doenças infecciosas. As neoplasias, vocês veem esse mais laranja aqui, mais escuro, acontecia num nível pequeno, porque não se tinha diagnóstico e as pessoas viviam, em média, 45, 50 anos, né? 50 anos era muito velho na época, 1930. Então, quem vivia até 60 viveu bastante, né, nessa época, porque ou morria de acidente, ou de câncer, ou não se tinha diagnóstico e tratamento. E as doenças, causas externas, são as amarelinhas. Nessa época existiam os acidentes, mas eram, né, num nível muito pequeno, aqui num número muito pequeno. Né, o que hoje é a nossa terceira causa básica de óbito, né, porque aumentaram as indústrias, os acidentes automobilísticos, então aumentou muito aqui nos nossos dias as mortes por acidentes. E a outra coisa que era menor eram as doenças do aparelho circulatório, né? Poucas pessoas chegavam, não tão poucas, né? Era a segunda causa básica de óbito, mas olha o quanto que ela aumentou. Por quê? Porque nós estamos vivendo mais, com certeza, né? A nossa expectativa de vida chega a 78 anos, né? Então, estamos vivendo bem, mas a questão da falta de exercício físico, da alimentação inadequada, tem nos levado a desenvolver, né, e a própria idade, né, a desenvolver doenças que antes eles não chegavam nessa idade para desenvolver as doenças. Então, o que era menor aqui, aumentou aqui. E aqui que era maior, que era doenças infecciosas, hoje por causa das vacinas, nós temos uma redução muito grande aqui, né, então, se a gente for contar hoje, nossa primeira causa básica de óbito é as doenças cardiovasculares, aí entra AVC, entra infarto do miocárdio, entra hipertensão, e a segunda é os cânceres, a terceira são as doenças, as causas externas, que entra acidente, afogamento, todas as causas, né, não provocadas pelo organismo são, né, de fora. E por último, então, a quarta causa que é as infecciosas e parasitárias. Então, assim é o quadro hoje das doenças, da mortalidade proporcional no Brasil. Vou passar essa que eu já falei.
Aqui para mostrar a questão da tuberculose, né, que se achou com a implantação da vacina aqui em 1950, a BCG, ia diminuir e acabar com a tuberculose. E diminuiu, nossa, pelo número de casos que a gente tinha, diminuiu bastante. Mas com a questão e o aparecimento da AIDS, favorece o indivíduo a ficar mais imunodeprimido e desenvolver tuberculose. Então, a vacina ajudou bastante, mas a AIDS trouxe de novo um recrudescimento, que eles chamam, que é voltar o número de casos a subir. E esse quadro gráfico é muito bonito porque mostra como diminuiu a nossa mortalidade infantil no Brasil. Por todas aquelas causas que eu mostrei lá no primeiro gráfico, aqui está mostrando que as vacinas também fizeram diminuir muito a mortalidade. A questão do aleitamento materno, gente, diminuiu muito a mortalidade infantil. Né? Então, são 3 os fatores, os maiores fatores que ajudaram a diminuir a mortalidade infantil: a amamentação, as vacinas, com certeza as vacinas diminuíram muito, né? E a água tratada foi outro elemento que diminuiu as mortes das crianças menores de 1 ano, que mortalidade infantil conta-se os óbitos menores de 1 ano. E quando, lá em 1940, olha a chance de um bebezinho morrer que ele tinha, né, de 140 por 1000 nascidos vivos. Quanto hoje nós chegamos, aqui em 2001 ainda era 20, um pouco mais que 20 por 1000 nascidos vivos. E hoje no Brasil está 12 por 1000 nascidos vivos, né, em 2019, que é o dado que a gente tem fechado. Então, para ver como diminuiu, isso é bonito de ver, né? Então, lembrando, gente, isso sempre é questão de prova, que quais foram os fatores de concurso público, quais foram os fatores que diminuíram a mortalidade infantil. Então, a fluoretação, não, a cloração da água, né, que é a água tratada, a amamentação e a imunização, né. Aqui é só para mostrar a diminuição também como isso aconteceu no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né, no município de Canoinhas, o coeficiente de mortalidade infantil como baixou, né? Aqui em 2012, que eu tenho esse gráfico, estava menos que 10 por 1000 nascidos vivos. Então, menos que 10 crianças morreram entre 1000 nascidos vivos. Isso é muito bom. Quando o coeficiente está abaixo de 10, é porque a saúde está cuidando dos seus bebezinhos, está cuidando das suas mães, né, gestantes. E hoje, até 2019, tem se mantido aqui perto de 10, né, o que é bom. Esse aqui eu trouxe para mostrar para vocês como avançou esse ano os casos de dengue. Então, os casos autóctones, que são nossos, né, foram 1.110, importados 134, os confirmados foram 1.339, houve 3.650 notificação, mas só foram confirmados 1.339, mas isso até 11/4/2020. A gente já está bem longe disso. Joinville está tendo muitos casos novos, eles estão trabalhando lá intensificadamente na questão do controle dos focos de mosquito, né? Que a dengue está avançando e nós não cuidando, a gente tem foco aqui em Canoinhas, possivelmente o ano que vem a gente vai ter casos de dengue aqui do município. Aqui para mostrar a febre amarela, até 11/4/2020, nós tivemos 13 casos confirmados, né? E desses, deixa eu ver os óbitos aqui.
e 2 pacientes foram a óbito, de 13 casos. E a febre amarela, a gente tem vacina, então se vocês não tomaram vacina, os familiares de vocês ainda não tomaram vacina da febre amarela, é momento. Ela está muito próxima. Nós tivemos casos em Itaiópolis, tivemos casos em São Bento, Jaraguá, Blumenau, então ela está muito próxima de nós, né? Se os macacos por aqui estão contaminados, a febre amarela está aqui, né? Então vamos nos vacinar, vamos ver se a nossa família está vacinada. Aqui também é um gráfico de febre amarela. Esse aqui para mostrar também a questão da sífilis, gente, que aumentou bastante a partir de 2010. Olha o 180 casos por 100 mil habitantes, né? Toda semana aqui em Canoinhas se descobre uma gestante com sífilis, né? E que bom que estão descobrindo na gravidez que é o momento para tratar e para esse bebê não nascer com sequelado. Então é uma outra doença que a gente tem que estar de olho e pensar, né, na prevenção dela, que hoje é o sexo com camisinha, não tem outra maneira de prevenir. Tem tratamento, né, claro. Aqui mostrando a sífilis em gestante, a sífilis congênita. Então, cada gestante que é descoberta com sífilis, esse aqui é do Brasil, em 31/10/2018. Então, taxa por 100 mil habitantes também. Então, de cada gestante descoberta com sífilis, quantos bebês que foram acompanhados e desenvolveram a sífilis congênita, né? Isso é muito sério, traz muitos problemas, sequelas, né, para esse bebê. Aqui para mostrar também da questão das meningites em Santa Catarina, esse dado é de 2018, a meningite mais séria que a gente tem, que tem mais probabilidade de levar a óbito e sequelar um indivíduo é a Neisseria meningitidis, né, a meningite meningocócica. Nós tivemos 53 casos e foi 31% do total dos casos. Mas a que teve mais letalidade foi pela bactéria Streptococcus, né, pneumoniae, que ela teve 26 casos, mas teve muito mais óbitos, né, em relação ao total, né? Se ela teve 26 e morreu 8, então ela teve 31% de letalidade. E dos outros tipos de meningite, essa tem vacina, então ainda é encontrado 3 casos, e outros tipos que não foram conseguido tipificar qual que era a bactéria, 36 casos. Tuberculose, nós temos ainda, em 2017 foram notificados 1.856 casos em Santa Catarina. Então não pense que tuberculose não existe, porque olha o número de casos. Cada pessoa, se ela é contaminada com tuberculose, se ela for bacilífera, ela pode contaminar mais 10 pessoas. Aqui em Canoinhas tem mais ou menos 8, 9 casos por ano de caso novo de tuberculose. E esse para mostrar o número de casos de hanseníase de 1990 a 2015. Então nós tínhamos um número muito grande de pacientes tratando aqui em 1990, porque não existia uma cura para a hanseníase. E aqui foi implantado a poliquimioterapia, que é o PQT, que são 3 antibióticos que davam alta, daí curava a hanseníase. Tomava essa medicação por 6 meses os casos mais leves e 12 meses os casos mais graves de hanseníase. E ganharam alta. E a partir daí a gente tem mantido muito baixo o número de hanseníase. Ainda se descobre, ainda tem casos, acho que nos 2 ou 3 aqui em Canoinhas, 3 Barras deve ter alguns casos, mas pelo menos o estado e o município, né, está num estado de eliminação da hanseníase, que é menos de
2 casos por 10 mil habitantes, né? Eu acho que a gente está nesse patamar. E aqui, para terminar, e para não poderia deixar, né, de colocar esse gráfico mais atual, quando essa aula passar, isso que já não vai ser atualizado, mas nesse dia foi muito triste, né, pela situação de acontecerem 881 óbitos, né, foi dia 12 na terça-feira. Santa Catarina com 3.733 casos confirmados e 73 óbitos. Nós estamos ainda numa situação melhor que os outros estados, né, por ter uma letalidade baixa, né, no nosso município, nosso estado, que está nem 2% de letalidade dos óbitos. E sendo que no Brasil está em 8, alguns estados está 8 para cada 100 mil habitantes, né? E é muito, o percentual 8%, né? E tem estados que tá quase chegando a 10% de óbitos, né? Dos casos de Covid. Então, eu espero que até chegar a nossa aula já esteja diminuído os casos e a gente já esteja fazendo a curva, então, numa descendente, né? Por enquanto a gente está subindo. E claro que esses óbitos, 881, eles também contam do final de semana que houve os óbitos e ficou esperando confirmar os casos, né? Se era Covid ou não. Então, sempre na segunda e terça-feira ela tem uma tendência a subir mais, porque no final de semana deu uma baixada, por não ter as pessoas foram a óbito, mas não tinha caso confirmado, então sobe na segunda, terça-feira, consegue reaver e os laboratórios dão conta de processar esses exames, então sobe aqui os números de óbitos e sobe também os casos confirmados, mas durante a semana pelo menos estabiliza naquele número. Vamos torcer que a partir de agora já esteja descendo, né, o número de casos confirmados e o número de óbitos. Pessoal, então, muito obrigada pela atenção. Respondam lá o questionário, então, o que os profissionais de saúde podem fazer para interferir no processo de saúde e doença, né? Onde é que nós entramos? E nós entramos em todas as fases. E assinalem, né? Identifiquem aquela fase primária, secundária, terciária, que vocês se identificam mais, que vocês acham que vão trabalhar melhor, né? Então, boa noite para vocês, vamos ter a interação, né, já em seguida, e a gente pode daí discutir o exercício e as dúvidas, né, que ficam